Os Thunderbolts vieram com uma proposta diferente do que estamos acostumados a ver em filmes de heróis, mas será que foi o suficiente? Eu vou te contar tudo sobre o filme, mas calma, eu separei o conteúdo aqui para todo mundo, ou seja, a primeira parte vai ser sem spoilers, só a minha opinião geral sobre o que eu achei do filme, e depois eu entro nos spoilers, então fica tranquilo que eu vou avisar quando chegar nessa parte. E ainda vou explicar também a cena pós-crédito que tá muito insana. Então, sem mais delongas, você já sabe, pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, eu confesso pra vocês que eu não esperava nada desse filme. Depois de uma fase muito fraca da Marvel, é bem verdade, eu achei que esse filme ia ser, sei lá, talvez mais do mesmo. Ainda mais por se tratar dos Thunderbolts, que são uma equipe que é meio que de lado, deixado de lado, né? Pouco explorada e até esquecida em vários momentos. Mas, para minha surpresa, foi muito diferente do que eu imaginei. Uma das mudanças que ajudaram muito foi a equipe criativa. Eles trouxeram o Jake Schreier, né, que é o diretor de Cidade de Papel, para comandar o filme. Esse foi o primeiro projeto de heróis dele. E o roteiro ficou por conta da Joanna Cabo, que é simplesmente uma das mentes ali por trás da série O Urso. Ou seja, eles acertaram em cheio na escolha de quem ia tocar essa história aqui. E se você for esperando um filme com as melhores cenas de ação, os combates mais insanos e os melhores efeitos especiais, eu já adianto que não é isso que você vai encontrar aqui. Na verdade, o ponto forte desse filme não tá na porradaria. Tem uns momentos legais sim, mas o mais forte aqui é o sentimento, é isso mesmo. Ele mergulha de cabeça em um tema super delicado que é a depressão. E faz isso de um jeito muito bem construído. O filme ele mostra como é o íntimo de alguém que carrega esse peso, né? Como as pessoas se fecham, guardam dor para si e vivem tentando ali disfarçar o vazio, né? E o mais interessante é que o vilão aqui ele não é só super poderoso, um ser poderoso, né? Ele é literalmente o vazio. O filme ele trabalha esse conceito de vazio interno que consome os personagens. E a gente vê os traumas, as perdas, o que cada um esconde por trás da fachada. Bom, vocês entenderam, né? E é isso que faz a gente se conectar com eles tão rápido, porque no fundo eles são gente como a gente. Isso dá uma aproximação do caramba no filme. Cheio de dores, dúvidas e histórias mal resolvidas, né? Assim como todos nós. E eu acho, na verdade, que é por isso que essa nova equipe ela funciona tão bem. Eles pegaram personagens que muita gente nem ligava, fala a verdade, nem ligava, vai. E até mesmo aí meio esquecidos, e conseguiram dar um espaço emocional para cada um deles. Lembra um pouco o que fizeram até com Guardiões da Galáxia, né? Que são personagens B que vieram meio tímidos e se tornaram queridinhos de todo mundo. E aqui é a mesma pegada. Em pouco tempo, parece que a gente já conhece essa galera há anos e torce para eles como se sempre tivessem feito parte do universo principal. E tem mais uma coisa que conta muito a favor desse filme, que é basicamente assim, você não precisa ter acompanhado os 30 milhões de filmes da Marvel para entender o que tá rolando. Precisa ver um monte de série, um monte de coisa. O filme da Viúva Negra, a série do Soldado Invernal junto com o Sam Wilson, alguma coisa assim, já é o suficiente, tá? É super tranquilo de você assistir. E isso é ótimo, né? Porque uma das maiores reclamações hoje da galera é justamente essa. Um filme depende do outro, se você não vê um, já era, você fica meio perdido, e aqui não. Eles conseguiram fazer um filme mais fechado, mais acessível, e que dá pra entender de boa, e ainda se conectar com os personagens. Então isso ajuda muito pra quem tá cansado de fazer aquela lição de casa antes de ir ao cinema. Bom, galera, agora dada a introdução, vamos entrar na parte com spoilers, então estejam avisados. Se não assistiu o filme ainda, corre lá e depois volta pra cá. Vamos lá. O filme ele começa com a Valentina sendo julgada e eles estão querendo dar um impeachment nela. Em paralelo a isso, o mundo tem um medo, que é o basicamente que os Vingadores não existem mais e a Terra está desprotegida. Então, um dos projetos da Valentina era criar um herói que vale por todos os outros. E temos então a introdução do Sentinela ao UCM. Agora, para ela conseguir escapar desse impeachment, a Valentina precisa sumir com algumas provas comprometedoras, e para isso, ela envia para uma missão a Helena e outros anti-heróis que ela recrutava ao longo dos anos para fazer o trabalho sujo dela, vamos colocar assim. O plano basicamente era eles se matarem, é isso, rapaziada.
para concluir uma grande queima de arquivos, e durante essa luta está Yelena, o Walker, Fantasma e a treinadora. Bom, a treinadora é meio complicado, né? Ela morreu muito rápido, eu achei. O que não chega também a ser uma grande surpresa, né? Porque a gente já teve um spoiler quando viu a divulgação do elenco dos Vingadores Doomsday. Percebeu que o nome dela já não estava lá. Então a gente já suspeitava que ela não participaria desse filme, só não esperava que fosse tão rápido assim. Mas, vamos lá. Durante a luta, eles perceberam que estavam sendo manipulados, então se unem para sair vivos dessa situação. Só que nisso eles conhecem o Bob, que de cara, vamos dizer assim, de início ele parece ser um cara normal, que estava ali no lugar errado, na hora errada. Só que ao longo da sua jornada para escapar do exército da Valentina, eles percebem que de normal esse cara não tem nada, né? Mas vamos entender aqui quem que é o Bob, né? Primeiro que seu nome é Robert Reynolds, um cara cheio de traumas, viciado e com problemas mentais e um passado pesado. Ele sempre se sentiu fraco sozinho, até que um dia ele recebeu uma proposta para participar de um experimento chamado Projeto Sentinela. A promessa, ela era simples: transformar ele em alguém forte, poderoso e praticamente indestrutível. E claro, ele com toda a sua perspectiva de vida, se sentindo mal pra caramba, ele aceitou. E esse projeto nada mais é do que um soro do super soldado, igual ao do Capitão, mas com um up. E cara, bota up nisso aí, né? Já que junto vem um poder de 1000 sóis explodindo. Só isso, né? Só isso. Só que o Bob, ele não foi o primeiro a passar por esse experimento. Eles já tinham testado em vários homens e não tinha rolado. Todos morriam, na verdade. E, inclusive, eles tinham achado que o Robert também não tivesse aguentado. Agora, uma coisa que ficou muito legal nesse encontro dos Thunderbolts foi que o Bob teve uma conexão rápida com a Yelena, já que os dois carregam uma dor parecida, que é a depressão. Eles se reconhecem nessa solidão e nesse sentimento de não se encaixar, de carregar algo pesado demais por dentro. Em uma das conversas mais marcantes aqui dos dois, o Bob pergunta pra ela como que sai disso, né? Como que ele se livra dessa tristeza, desse buraco, desse vazio, né? Dessa sensação dele estar sempre se afundando, vamos dizer assim. E ela responde dizendo que a única forma é guardar tudo dentro de si, trancar a dor e esconder. É claro que é um conselho errado, mas nem ela sabe como sair disso. Então, é coerente. Ela tá numa situação que ela não sabe sair. Logo, o conselho que ela vê, o que ela enxerga que pode dar certo, é isso. E desde o começo do filme, dá pra ver que a Yelena ela não tá bem. A expressão dela tá sempre pesada, um olhar distante. Dá pra sentir que ela ainda carrega o luto da Natasha, né, da Viúva Negra. E ela se sente muito sozinha. Já do outro lado, a Valentina descobre que o experimento que ela estava trabalhando há anos finalmente deu certo. Que ela vê que o Bob ali, quando ela acessa as câmeras, ele tá vivo e ele descobre que ele é o sentinela depois da assistente dela lá ter feito a pesquisa. E aí ela vai querer resgatar o Bob de todo jeito para conseguir manipular ele e deixar ele sob o seu comando. Então, nisso, ela voa direto com uma equipe, um exército inteiro, lá para onde os Thunderbolts estavam para conseguir ter uma missão que é resgatar o Bob. E quando o exército chega no local, a gente tem um primeiro vislumbre de trabalho em equipe dos Thunderbolts, né? Com a Yelena, com o Walker, a Fantasma e também o Bob. Eles conseguem ali lutar com o exército e de alguma forma eles derrotam alguns, tiram a roupa deles, se vestem de militares, vamos dizer assim, conseguem sair com o carro. Nisso eles são parados por um soldado que tá barrando ali, perguntando a identidade de cada um, eles têm um entrave ali para sair. O Bob queria se sentir útil, então ele sai do carro numa tentativa paranoica dele de salvar todo mundo, pega a arma, começa a atirar para cima, chama atenção para ele. Eles conseguem então sair de carro, mas o Bob ficou. E nessa que o Bob ficou, é ali que a gente começa a ver alguns poderes dele, porque os soldados metem a bala nele, aparentemente ele caiu e morreu, mas não, ele se levanta e voa, meio descontrolado, e logo depois ele cai como um míssil na terra, e aí ali ele fica abatido, vamos dizer assim. E a equipe consegue fugir. Com a Valentina, então, conseguindo concluir seu objetivo, que era resgatar o Bob. Ela pega ele no dia seguinte, praticamente com os aviões, e leva ele embora no intuito ali de conseguir manipular ele e trazer o Sentinela pro lado dela. Quando a cena ela volta para os Thunderbolts, a gente vê eles seguindo o caminho deles agora a pé, porque quando o Bob ele caiu, ele destruiu tudo e levou o carro deles junto, né? Então a partir daí eles foram nas perninhas. Nisso o Guardião Vermelho ele aparece com a sua limusine, pega todo mundo e eles começam a dar partida de novo. Até que surge
atrás deles os soldados da Valentina que tem que eliminar eles, e vem com eles o Buck. O Buck destrói todos eles, aparece numa cena muito legal inclusive, só que ele prende todos os Thunderbolts também e começa a questionar eles do que está acontecendo, do que eles estão fazendo. Enfim, o resumo da ópera aqui é que eles se entendem, começam ali a trabalhar juntos, porque o Buck percebeu que eles tinham o mesmo motivo entre eles em comum com ele, né? Que era pegar a Valentina e meio que mostrar quem que ela é pro mundo, né? O que ela estava fazendo. E aí eles começam a trabalhar juntos. E eu posso falar com tranquilidade aqui pra vocês que o Buck se encaixou nessa equipe como uma luva. Acho que ficou muito legal. E a sintonia de todos eles ali ornou demais. Uma equipe muito legal de acompanhar, cara. Mas eles continuam agora em destino a Valentina. E quando eles chegam até ela, sem plano nenhum, tá? Na ignorância mesmo, a gente vê que a Valentina comprou a Torre dos Vingadores. E dá até aquela dorzinha, né, de ver como a torre tá agora e lembrar de como ela era antes, né? Todas as lembranças de lá. Mas voltando, quando eles chegam lá no andar de cima para conversar com a Valentina, a gente vê que ela não tá sozinha. Na verdade, ela tá com agora o Sentinela, o Bob, e aparece lá com ela, totalmente diferente de como ele tava antes. Lembra que eu disse para vocês que ela queria comandar ele? Então, isso aconteceu. Ela escolhe a roupa dele, que ele tem que vestir, pinta o cabelo dele de loiro, e aí a gente tem agora o clássico Sentinela. O uniforme dele, inclusive, eu vi que teve algumas críticas. Cara, de verdade, não me incomodou em nada, não me incomodou. Eu acho que tá ok pra mim. E achei até bem parecido com o original, tem algumas diferenças, é verdade. Tem o cabelo loiro dele, acho que poderia ser um pouco maior, mas nada que me impactou de alguma forma, de verdade, nada. Eu achei que ele ficou muito característico com o Sentinela das HQs, inclusive. Agora, quando os Thunderbolts o veem, eles não acreditam, né? Eles veem, caraca, esse cara mudou demais, não é mais aquele Bob que a gente viu há pouco tempo atrás. E assim que os Thunderbolts tentam enfrentar ele, aí que a gente vê de fato a força dele. Mesmo ele ainda não sabendo controlar e não entendendo direito, a gente vê o nível, a diferença que é aqui e cara, é brutal, né? Todos os heróis tentando fazer ali o máximo para conseguir só acertar um golpe sequer, só que o Sentinela, sem esforço nenhum, arrebenta o grupo inteiro e fácil. Tão fácil que eles têm que meio que sair correndo ali pelo elevador, porque eles viram que o negócio ia dar ruim demais. E aqui que a gente começa a ter uma noção pequena, tá? Eu diria até pequena ainda, da fração do poder dele, porque ele foi se acostumando ao longo da batalha, mas é muito mais do que isso, tá? Os heróis que a gente tem hoje, por exemplo, é difícil dizer com tranquilidade quem conseguiria bater de frente, né? E cara, na verdade, de verdade, nenhum. Mas voltando, a Valentina vê que todos eles fogem e manda o Sentinela terminar o serviço, ou seja, mandou matar os Thunderbolts. Mas agora o Sentinela ele não aceita. Ele começa a interrogar a Valentina, ele percebeu que ela tá manipulando ele parte para cima dela, mas a sua assistente, a Mel, ela chega e consegue desligar, ou pelo menos era o que elas pensavam, né? Porque ele tem um controle onde clica lá basicamente e ele dá um pane e dorme. Só que não. Dormiu por, sei lá, um segundo. Só que o que elas não estavam esperando é que agora quem toma o controle de fato dele é o Vazio, o vácuo, o alter ego do Bob Reynolds, que na verdade ele é o Vazio. A tristeza que o Bob sente dentro dele é isso, entende? E é sério, cara, eu vou falar pra vocês, o design do Vazio ficou muito legal, eu gostei demais. Ele ficava todo preto, todo escuro e os olhos dele ficavam brilhando e ficou com uma aura, sabe? Não tá na moda hoje falar da aura? Esse cara tem a aura. E aqui, rapaziada, ele tá tomado, o Bob ele não tem mais o controle, o Vazio ele dominou tudo e quando ele aparece planando ali no céu, todos já sabem que fudeu de vez! Porque não tem como. O vácuo ele começa apagando todo mundo que tenta deter ele e o caos ele se espalha. E no meio disso tudo, o Thunderbolts, eles fazem o que podem ali para tentar salvar os civis, que começa a aplaudir e chamá-lo eles de heróis, né? Que era tudo que eles, acho que eles queriam, né? Mas sabe, é assim, a população lá tá com medo. E agora que eles viram que ainda tem pessoas para conseguir defender eles tiveram eles ali como uma esperança, porque em meio a um cenário que não tem mais Vingadores, heróis todos dispersos, e você tem vilões absurdos aparecendo, o mínimo de esperança que vê para eles já é aquele sentimento bom que vem do peito, né? Então eles veem ali como uma chance de ter os heróis de novo. Mas a gente tá falando do vácuo, né, rapaziada? E aqui é muito embaçado. Ele tá transformando o mundo no próprio Vazio. Mas ao contrário do que a gente tava imaginando quando ele apagava as pessoas, a gente pensava que ele tava matando,
Não é isso na verdade. Quando ele apagava as pessoas, na verdade elas são levadas para um looping infinito dos piores dias das suas vidas. Imagina assim, todos os momentos ruins da sua vida, você, amiguinho que está me assistindo daí, passando sem parar na sua cabeça o tempo inteiro, sem descanso. É de enlouquecer qualquer um, né? Não tem como. A Helena, então, ela decide ela mesma entrar na escuridão do vácuo e ela encontrar o Bob lá dentro. Ela vai passando e revivendo os seus pesadelos até que ela consegue encontrar ele. E ela vê ele quietinho. Basicamente é um lugar onde ele se sentia bem, que era o menos pior de todas as fases que ele passou da vida dele. Então ele estava ali no quarto dele, ficava ali no antigo quarto dele. A Helena, então, ela começa a conversar com ele, tentando tirá-lo de lá, ou seja, é uma representação de como um amigo tentando tirar outro que está se afundando na depressão, tentando resgatá-lo e tirá-lo desse vazio, entende? E é aí que toda a equipe dos Thunderbolts chega para ajudar. Eles encontram o vácuo que tenta tomar o controle completo do Bob, e as palavras que ele usa são as palavras que muitos de nós pensa, vamos dizer assim, sobre nós mesmos. Mais ou menos assim, abre aspas. Você não tem ninguém, sempre foi sozinho e todo mundo te acha fraco, fecha aspas. Só que a Helena, ela não desiste, ela vai até o Bob e abraça ele e diz, não, você não tá sozinho, a gente tá com você e a gente gosta de você. E toda a equipe consegue ir até eles e todos um abraço e consegue tirá-lo dentro do vácuo. Você entende a mensagem que o filme tá passando? É do caralho, irmão, você é louco. E a escolha do vilão como uma representação da depressão dos personagens foi uma jogada incrível, porque o vazio, assim como a depressão, não é algo que se resolve com uma batalha física ou com um confronto direto. Você precisa, na verdade, enfrentá-lo de frente. E mesmo assim, isso não garante que você vai estar completamente livre ou curado. E o filme, ele mostra isso pra gente com o Bob, já que o vazio sempre vai estar ali com ele. A gente vê que ele enfrenta e ele fala, tem um pico que ele tá se sentindo muito bem, que seria o sentinela, com autoestima legal, forte, imbatível, e o pico de baixa, que é quando entra o vazio, ou seja, a depressão. E para finalizar, quando eles derrotam o vácuo, né, vamos dizer assim, né, porque não é bem assim, eles saem de lá e vão atrás da Valentina. E eles vão ali já putaço, falando, cara, vamos só quebrar um ossinho dela, um bracinho, só uma coisinha, porque ela não pode, porque quando tudo saiu, o vácuo saiu, as pessoas elas voltaram, né? Todas elas voltaram. E nisso a Valentina estava lá encurralada. E ela tenta escapar entrando em uma lona que estava atravessada na rua, mas do outro lado já havia uma coletiva de imprensa preparada onde ela se apresenta, vamos dizer assim, e os nomeia como os novos Vingadores. Ou seja, aqui foi meio esquisita essa cena aqui, vamos dizer assim, porque ela tinha acabado de voltar e a mulher era tão rápida que ela até já conseguiu marcar uma coletiva de imprensa. Mas tudo bem. Isso dá pra gente deixar passar, né? E aí, né, quando eles apresentam, a Valentina apresenta eles como os novos Vingadores, a população lá bate palma, e aí acaba o filme. Inclusive, quando acaba, né, tem umas cenas que vão mostrando ali que muita gente tá puta com essa decisão deles serem os novos Vingadores. Gente falando, não é meus Vingadores, nunca nunca serão. Enfim, é assim que termina. Cena pós-créditos. Galera, enquanto a maioria das cenas pós-créditos da Marvel costuma ser bem rapidinha, coisa de 1 minuto no máximo, essa segunda, teve 2, tá? Mas a segunda cena pós-crédito, que é o que interessa pra gente, ela quebra aqui o padrão. Ela tem quase 3 minutos, é a cena pós-crédito mais longa que a Marvel já teve. E aqui a gente vê os novos Vingadores, sim, os Thunderbolts, com um nome novo, reunidos no topo clássico lá da Torre dos Vingadores, né, conversando sobre uma treta. O Sam Wilson, o Capitão América atual, não curtiu muito essa história deles usarem esse nome e está tentando impedir que isso aconteça de forma oficial, né. E no meio do papo, o Guardião Vermelho solta a ideia mais aleatória possível. Ele fala, e se a gente colocasse um Z no final? Então, Vingadores Z. Com Z mesmo, só pra diferenciar, vamos colocar assim. Óbvio que ninguém leva a sério, mas vou falar uma coisa, esse cara ele é bom, gostei dele. Só que a conversa ela é cortada quando o sistema detecta algo estranho que está se aproximando da Terra. A Helena, curiosa, manda mostrar o que é e bum, rapaziada. Surge o veículo, na verdade uma nave, do Quarteto Fantástico, chegando com tudo pela primeira vez, entrando no universo 616. Ou seja, o terreno está mais do que pronto para Avengers Doomsday e que venha o caos. E se você quer saber o que podemos esperar de Vingadores Doomsday, a gente tem um vídeo completinho aqui para você, não deixe de conferir o card que está aqui em cima.
corre lá. Agora, sobre a nave do Quarteto Fantástico aparecer nesse universo e o porquê dela aparecer nesse universo, fica de assunto para outro vídeo. Pois é, rapaziada, eu particularmente gostei muito desse filme, achei que ele superou todas as minhas expectativas, que ele foi muito engraçado, que ele foi muito bom e ele tem uma puta de uma mensagem. Recomendo demais que vocês vão assistir isso no cinema. Agora, eu pergunto pra você que já assistiu, o que vocês acharam do filme? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda muita gente, compartilha com seu amiguinho e se inscreva no canal. Pra você que ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!